Eu queria chamar agora Alda de Azevedo Ferreira. Alda é arquiteta urbanista e mestre em desenvolvimento urbano pela UFPE, doutora em ciência e arquitetura pela UFRJ, realizou o pós-doutorado júnior do CNPq e está vinculado ao Laboratório de Arquitetura, Subjetividade e Cultura da UFRJ. Integra os grupos de pesquisa do CNPq Jardins de Boulevard, Paisagens Híbridas e LASC. Vai apresentar a palestra intitulada Os Jardineiros do Século XIX e a Gênese do Paisagismo no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Alda. Obrigada, Mirela. Boa tarde a todos. Vou começar aqui compartilhando a tela. Agradeço a oportunidade que nos foi dada pelo Laboratório da Paisagem. Vou começar com os agradecimentos. Essa pesquisa foi realizada inicialmente na Fundação Casa de Rui Barbosa, com orientação da doutora Ana Maria Pessoa dos Santos, e foi complementada no meu doutorado com orientação da doutora Cláudia Nóbrega. Por conta disso, gostaria também de agradecer às instituições, o PROARC, a Casa de Rui Barbosa e a CAPES, que financiou a pesquisa que foi executada em 2 momentos, como eu disse anteriormente. Bula Marx, que é o nosso tema que conduz o seminário de hoje, ele é muito conhecido pelo trabalho em paisagismo, que fora iniciado ainda no Rio de Janeiro, em 1932, através do Jardim da Casa Schwartz, juntamente com Lúcio Costa, a convite de Lúcio Costa e Gregório Wachowski, e posteriormente ele assumiu a chefia de Parques e Jardins da Diretoria de Arquitetura e Construção do Recife, no período de 1934 a 37. Posteriormente, em 1937, ele retorna ao Rio de Janeiro, quando ele dá início ao que eu chamo de configuração do campo paisagístico. Ainda não fazia parte dessa configuração, desse pensamento, fazia parte Bula Marx, juntamente com Atílio Corrêa Lima e David Xavier Zambuja, porém não integrados dentro de uma mesma instituição ou de um mesmo pensamento, mas eles atuam no contexto da cidade do Rio de Janeiro, neste período, a partir de 1937, quando Bula Marx aqui voltou a atuar. Pode passar. Luísa, pode passar, por favor? Mas o que a gente pouco conversa a respeito disso é que esse conhecimento em paisagismo, ele tem uma raiz, e a raiz é de um jardineiro, como ele se dizia. Ele aprendeu a jardinagem, a arte de jardinar com sua mãe, pernambucana, Cecília Bula Marx, observando ela fazer composições no jardim doméstico, no jardim da sua própria casa, que era localizada aqui no bairro do Leme, e fazendo também arranjos decorativos. Antes dele ir para Berlim, com sua família, ele já recebeu do pai dele exemplares da revista Garten Schönheit, onde ele já teve esse contato com essas referências do que era a arte dos jardins, e isso para ele já se pode dizer que era um encantamento. Pode passar, por favor. Mas e se a gente voltar um pouco mais no tempo, para o século XIX, a gente vai entender que a cidade do Rio de Janeiro ela vai ser construída como capital do Segundo Império, do Império, primeiramente, do Brasil Colônia e, posteriormente,
no primeiro e segundo império, e se torna um centro irradiador de costumes e hábitos e modas no Brasil imperial. A partir deste momento, em 1847, eu consegui identificar o primeiro anúncio de jardineiros no que pode ser chamado Almanac Lambert. É um almanaque que circulava no Rio e trazia essas referências de pessoas que atuavam na composição de jardins, no ofício da jardinagem. Então, a partir desse momento, a gente vai ver crescente a disseminação do gosto por jardins. Pode passar, por favor? Então, mas o que seria o gosto por jardins? Segundo Bourdieu, esse seria um hábito não só sensibilizado, não só no meio formal, mas também na educação doméstica. Ou seja, as famílias da alta aristocracia portuguesa, quando vieram se estabelecer no Rio de Janeiro, junto com a família real, em 1808, eles trouxeram essas referências dos jardins portugueses, das quintas, dos palácios, e trazem isso também para a cidade, fazendo parte da construção, da própria construção do que seria esse futuro urbano que ainda não existia. Então, aqui na figura a gente vê a casa, a atual Museu Casa de Rui Barbosa, né, era um palacete onde morou Rui Barbosa, mas anteriormente ele era uma chácara localizada no bairro de Botafogo. E em 1800, não estou conseguindo ver, em 1871, foi publicado no Jornal das Famílias. Há hoje muitos jardins, mas cultivam-se ou por moda, pode voltar, por favor? Mas cultivam-se ou por moda ou porque o jardim é considerado como uma necessidade da civilização nas disposições de uma chácara. Pode passar. Então, esse modo de morar vai trazer também os jardins como uma concepção até cultural da forma de viver, de hábitos que são trazidos nesse momento pela alta aristocracia portuguesa. Então, em 1884, José Manuel Felgueiras, ele publica que o ofício da jardinagem se tratava de um ofício que empregava conhecimentos da arte e botânica aliadas às técnicas agrícolas, a fim de desenvolver o cultivo e a manha dos jardins. Era uma prática do cotidiano, das experiências do dia a dia, do que se fazia, do modo de viver, uma relação até mesmo afetiva com o meio, e também um signo de status. A atividade era exercida por grupos de profissionais que foram conhecidos como jardineiros floristas. Pode passar. Então, mas quem eram esses jardineiros floristas? Ainda no Jornal das Famílias foi publicado em 1871 que se tratavam de profissionais que vendem flores, fazedores de ramos ou que se encarregavam de fazer jardins. Então, eles classificaram nesse momento como 3 categorias: seriam os proprietários de estabelecimentos hortícolas, os jardineiros e os vendedores de flores, ou como também poderia ser chamado, ramilheteiros. Pode passar. Então, os horticultores, que eram os proprietários dos estabelecimentos hortícolas, eles se dedicavam ao comércio de mudas, de importação e exportação. Então, neste grande contexto, nós temos o horticultor científico, que era mais conhecedor das plantas, e inclusive eles participavam ou vinham até para o Brasil, imigrantes
alemães, ingleses, franceses vinham para o Brasil como naturalistas viajantes, ou seja, para participar de expedições ou aventurar mesmo naquele espírito de novas descobertas desse momento. Então, nós temos o horticultor científico e temos também o horticultor prático, que obtinha seus conhecimentos pela rotina. Então, ali acima, nós temos um detalhe de um anúncio no Almanac Lammert, foi publicado no Almanac Lammert, que é o Guia do Jardineiro, Horticultor e Agricultor. E aqui abaixo nós temos uma imagem da vegetação, né, do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Pode passar. Então, os jardineiros, como foi dito antes, naquela de classificação que havia sido feita, também eram subdivididos em dois grupos. Seriam os práticos hábeis, que teriam conhecimentos artísticos de botânica e técnicas agrícolas, e os hortelões, que se dedicavam ao cultivo de hortas. Aqui nós temos um anúncio do Frederico Groth, como está mostrando, mas que, em verdade, acredita-se que o seu nome fosse Friedrich Groth, de origem alemã, e eu chamo a atenção como ele coloca, esse anúncio foi publicado no Almanac Lammert, e como ele coloca que se encarrega de fazer jardins, parques, labirintos com cascatas, rochedos ao gosto mais moderno, tirando toda a vantagem da esplêndida vegetação do país, até agora tão pouco aproveitada. Então, você veja, eu chamo a atenção, inclusive, disso, tirando proveito da esplêndida vegetação do país. Então, um olhar diferenciado e sensível para o meio. Pode passar, por favor. Então, dentro ainda desse subgrupo, que se pode chamar assim, dos jardineiros hábeis, a gente pode entender que estes seriam o que hoje é conhecido como os arquitetos paisagistas ou paisagistas. Segundo Francisco Cabral, arquiteto paisagista português, ele diz que os antigos jardineiros, que eu coloco como hábeis, correspondem à moderna profissão do arquiteto paisagista ou paisagista. Então, eu chamo aqui também a atenção para este anúncio que foi feito também no Almanac Lammert, eu não consigo ver direito, mas aqui é de G. Krieger, que era discípulo do célebre Jardim Botânico, ex-empregado de Berlim, e do conhecido... Só um momento. Eu não estava conseguindo ver. Do estabelecimento hortícola do Sr. Bauman, e incúbice de desenho de plantas para jardins e caramanchões, ao gosto inglês ou francês. Ao gosto inglês ou francês, a gente remete à referência das escolas paisagísticas até então conhecidas. O jardim, hoje conhecido como jardim francês, jardim barroco, o gosto inglês refere-se ao jardim paisagístico, ou jardim paisagístico inglês, ou anglo-chinês. Então, são diferentes nomenclaturas que vieram sendo dadas ao longo do tempo. Então, baseado nesses modelos, eles faziam os jardins realmente na capital imperial. Pode passar, por favor. Então, os jardineiros, ainda os jardineiros práticos hábeis e os horticultores científicos, eles não só se encarregavam de produzir jardins, eles também ocupavam diferentes instituições no Império, como a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, a SAIM, a direção do então Jardim Botânico do Passeio Público da Corte, e aí eu chamo a atenção para a referência da prática de Ludwig Riedel, que mais ou menos em 1847, não vou me lembrar, ele assume a direção do Jardim Botânico como jardineiro,
como se dizendo jardineiro. E também chama atenção para que a gente consiga entender que ainda neste momento eu não consigo identificar a palavra paisagista circulando nos periódicos. Eu só consegui a partir da prática de Blasius, em 1862, quando ele se autonomeia horticultor paisagista. Então, também temos a Sociedade Horticultura do Rio de Janeiro, o Asilo Agrícola, que é onde o Frederic Gros vai ser um dos professores após a lei do ventre livre, ele vai ensinar vários daqueles crianças, e até posteriormente, crianças a terem novos ofícios, né, filhos de escravos, de ex-escravos, ou escravos ainda na época, eles vão ensinar eles a ter novos ofícios, e supõe-se que esses que aprenderam, eles passam a atuar também na produção de jardins, e isso já acontece mais para o final do século XIX. Pode passar, por favor. Então, aqui foi feita uma sistematização ainda no período da pesquisa na Casa de Rui Barbosa, onde, do período de 1847 a 1889, foram identificados cerca de 110 profissionais que divulgaram seus trabalhos em periódicos. Então, em 1847, eram 3 anúncios, em 1889, correspondia a 28 anúncios. Então, a gente consegue ver já a progressão da atividade na cidade. Pode passar. E a horticultura ornamental, ou também chamada de riscos de jardins, eram anunciadas, como eu disse, através de anúncios e catálogos, e da mesma maneira como referências a essas escolas paisagísticas. Então, nesse momento, os jardins de flores, que remetiam ao que eram muito comuns nos jardins domésticos, eram inspirados nos jardins franceses, ou ao que eu consigo identificar no jardim barroco, mas que, creio eu, tinha também muita referência do jardim português e outros mais. E os jardins públicos eram mais também onde eram mais ocorrentes os jardins de grama, como eram chamados, inspirados na referência do jardim paisagístico. Aqui em seguida nós temos o catálogo pode passar, por favor. Aqui esses materiais e os modelos dos jardins, eles eram anunciados em catálogos de anúncios. Aqui a gente tem abaixo aqui uma produção onde eram produzidos os elementos que compunham as estátuas, um anúncio do José Gore, e também no Almanac Lammert, e abaixo nós temos na Revista de Horticultura, editada pelo Frederico de Albuquerque, onde ele mostra alguns exemplos de mobiliários para jardins presentes nos catálogos ingleses que circulavam na época. Pode passar, por favor. Então, a disseminação do gosto. Então, havia essa referência nas próprias casas, nas chácaras, principalmente no bairro de Botafogo, que vai ter essa expressão, mas também em outros bairros. Mas havia também as exposições hortícolas, onde os próprios produtores, os jardineiros, donos de estabelecimentos hortícolas, eles expunham a vegetação que era produzida, o que seria dedicada à composição de jardins. E aqui, né, essa é uma foto da primeira exposição hortícola,
e onde se diz aqui no jornal, no Diário do Rio de Janeiro: estas exposições não são meros espetáculos de curiosidade, mas sim um grande ensino para a agricultura, a indústria, o comércio e as artes. Estas exposições são, em uma palavra, um inquérito prático e palpável, um inventário da riqueza pública, um grande passo para a via do progresso e do aperfeiçoamento. Pode passar, por favor. Então, o que eu compreendo como esse gosto que passa a fazer, que aos poucos vai sendo construído na cidade do Rio de Janeiro e também no Brasil, como referência para que isso se expande, é essa relação entre a sociedade, o meio ambiente e os jardineiros e os jardins públicos, na construção do que eu chamo de uma costura paisagística. É uma cultura uma forma de lidar com o meio, uma forma de se relacionar com o meio. Pode passar, por favor. Então, também verifico que são as primícias da valorização das potencialidades paisagísticas da flora nativa, que a gente vai ver muito presente no discurso e na prática de Roberto Burle Marx, já no século XX. Então, aqui, na imagem, nós temos o abricó de macaco, que foi introduzido no paisagismo através da prática de Glasioux, e também meados do século XIX. Pode passar, por favor. Então, aqui os agradecimentos, vou passar. Essa parte que eu antecipei, algumas referências, pode passar, pode passar, por favor. Eu deixo vocês sem a pretensão de encerrar, mas trazendo uma frase, um pensamento de Ludwig Riedel, que disse para Glasioux, isso foi publicado em 1862, através do depoimento dele, quando ele diz, Riedel já próximo a falecer, ele diz para Glasioux: pobre mancebo, passareis vossa vida inteira fascinado pela encantadora vegetação do Brasil, e morrereis como eu, em estado vizinho da miséria temporal, depois de terdes sacrificado vossa saúde e provavelmente vosso futuro a um povo que não saberá ainda por muito tempo conhecer sua primeira necessidade, a inteligente cultura do seu solo. 1862. Né? Muito à frente Obrigada. de seu tempo. Tem uma pergunta, Alda, para você, foi feita por Fátima Mafra, e ela quer saber se você identificou registros de Burle Marx na venda de espécies quando a família mudou-se para o Rio, e se na pesquisa observou o registro de mulheres na prática da jardinagem. Eu vou começar, Fátima, fazendo o inverso, de trás para frente. Eu gostaria muito de ter observado mulheres nessa prática de jardinagem, não só a prática, porque assim era um hábito que era muito divulgado no Jornal das Famílias, né, onde as mulheres participavam e liam e tinham esses hábitos e costumes, mas eu não consigo identificar ele profissionalmente. E isso não é só uma defasagem, talvez, do século XVIII. Posteriormente, no estudo que eu fiz, dando continuidade, no próprio século XX, na cidade do Rio de Janeiro, eu não consigo identificar. Isso me causou uma grande aflição, né? Cristina está mostrando, já vi. Então, eu gostaria muito de trazer essas experiências, e eu confesso que eu fui mais a fundo nas pesquisas para trazer essas mulheres participantes, seja da atividade de jardinagem, ou do paisagismo, que no meu estudo, recorte foi até 1970, então, na cidade do Rio de Janeiro, eu não consegui, mas quem
puder complementar, quem puder trazer mais experiências, eu vou agradecer muito, porque nós precisamos dessas referências. E, assim, eu não consegui, né, não fez parte dos meus estudos realmente identificar os registros de Burle Marx como na venda de espécies, mas na residência dele, no bairro do Leme, que é onde eu moro, ele trazia essa vegetação para a própria casa, e foi na casa também onde ele iniciou o seu primeiro escritório, podemos dizer assim, o ateliê de paisagismo, foi nos anos 1900, foi em 1937. Então, já ali ele produzia, né, trazia vegetação, ele plantava, e aquilo ali ia ser utilizado nos jardins. Quando ele foi para o sítio, grande parte dessa vegetação ele levou para lá também. Ótimo. Cristina, você ia falar alguma coisa ou não? Ia dizer uma coisa que ajuda aqui assim a Alda a ter uma mulher importante na vida do paisagismo, e é uma coisa simplicíssima. É que nós todos sabemos, basta ler com atenção os livros todos que se escreveram sobre Burle Marx. Eu já tenho uma estante quase com 80 centímetros com livros escritos sobre Burle Marx. E é impressionante o que as pessoas dizem. E dessa matéria, há uma coisa que eu tirei, é que uma das suas importantíssimas professoras foi a sua mãe. Isso. A mãe dele era a jardineira que o ensinou. E aí nós temos uma mulher e temos o registro de uma mulher da maior importância para a história da arte de jardins no Brasil. Porque essa aprendizagem infantil norteou, nós dizemos norteou, não sei se vocês dizem, mas serviu de rumo à sua... E quando ele chega ao Jardim de Berlim-Dahlem, ele está já preparado para esta percepção da paisagem, porque ele jardinou a mãe. E isto alerta-nos para uma coisa importantíssima, que é a jardinagem deveria estar na educação infantil pública. A jardinagem. Eu estou perfeitamente convencida que a relação do homem com a natureza melhoraria se todos tivéssemos uma ligação à natureza, e porque ele teve a sorte de ter a mãe dele, a senhora francesa, muito, muito requintada, imagino-a, muito requintada, muito sensível, passou à criança a sabedoria dos jardins. Sim, eu tenho que acrescentar também a referência da Ana Piasek, que como ele chama, a babá dele, que também ensinou a plantar e a fazer híbridos juntamente com a mãe dele. Eu acho que vocês, com essa mensagem, encerram perfeitamente. Jaime, quer comentar? Só um complemento aqui para a Fátima Mafra, é o seguinte, tem uma revista chamada Rodriguésia, ela é de 1928, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E nessa revista traz uma nota onde afirma que Burle Marx era fornecedor de espécies para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, em 1928. E isso aí foi fundamental para, nos projetos do Recife, né, em 1935, que a maioria das espécies arbóreas, né, vieram de navio do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. As Vitórias Régias, com quase 2 metros de diâmetro, do Rio de Janeiro, do Jardim Botânico. Então, desde 1928, ele já fornecia muda, então esse contato, né, essa formação científica, porque ele fez um curso de ecologia aplicada no Jardim Botânico do Rio de Janeiro antes de ir para Berlim, né? E a partir daí ele começou a fornecer mudas já para o Jardim Botânico do Rio. Então, nessa Rodriguésia tem essas informações que pode fazer esse link.